quarto bloco, os candidatos respondem a perguntas elaboradas previamente pelas entidades parceiras da organização do evento. As perguntas foram elaboradas com blocos 13 pontos estabelecidos pela organização do evento. As perguntas serão selecionadas por sorteio e lidas por este mediador. Pelo sorteio feito minutos antes do início desse debate, os candidatos ficaram na seguinte ordem para respostas. O primeiro a responder a pergunta sorteada é Ariel Machado, o segundo é Júlio Killer, o terceiro é Marcelo Rangel, o quarto Sérgio Gadini e o quinto Leandro Machado. Vamos ao sorteio então das perguntas. Vou soltar o microfone para tirar o lacre aqui. A primeira pergunta, dirigida ao Ariel Machado, é do Centro Acadêmico de Jornalismo João do Rio, Cajor, e é sobre o tema cultura. O Plano Municipal de Cultura de Ponta Grossa, aprovado no último Fórum Municipal de Cultura, prevê ao menos um edital por ano do Programa Municipal de Incentivo Fiscal à Cultura, instituído pela Lei 11.217 de 2012. Focado na descentralização cultural no município. Nesse sentido, quais regiões periféricas de Ponta Grossa precisariam de investimento pelo setor cultural com urgência e por qual motivo? Na sua gestão, de que maneira a criação de espaços culturais em bairros da cidade seria viável? 2 minutos para Ariel Machado. Agradeço a pergunta do Cajor. É um tema de fundamental importância, como todos os outros, mas aí nós já temos um mecanismo capaz de possibilitar a viabilização dos recursos necessários para a implantação dos centros que podem atender as nossas crianças, as nossas comunidades. Nós vamos começar pelos bairros mais pobres. Nós vamos começar onde não existe planejamento, onde se cria conjuntos habitacionais que colocam as pessoas mais pobres longe da cidade, mas não levam a infraestrutura necessária para que essas pessoas tenham acesso, não só na cultura, em todos os outros pontos. Nós temos projetos do governo federal, onde a Prefeitura de Ponta Grossa vai ter uma equipe técnica e qualificada para não perder os editais, para não perder os recursos disponíveis do governo federal, a implantação desse projeto que existe no governo federal de disponibilização desses recursos, mas principalmente nós vamos colocar em prática a lei municipal que foi feita nessa gestão, inclusive eu dei a sugestão, mas foi criada pelo deputado Pérez, que me acompanha e me apoia, de criar incentivos aos empresários do município de Ponta Grossa para que eles trabalhem junto à Lei Rouanet. Hoje, os empresários, pela burocracia, pela dificuldade, preferem não ter acesso à Lei Rouanet porque eles só têm o retorno do recurso empenhado. Se o município der um incentivo e aplicar essa lei de fato, o empresário também ganha um incentivo municipal e esse recurso que ficaria com o governo federal e seria redistribuído no país inteiro, fica amarrado na cidade de Ponta Grossa. Infelizmente ficou travado no governo estadual, é uma proposta que nós estamos debatendo em todos os lugares. Eu levei essa proposta inclusive para outros pré-candidatos a prefeito no Brasil inteiro e todos aceitaram porque é uma brilhante ideia de amarrar recursos visto as dificuldades financeiras que o município tem. Então nós vamos fazer com que essa lei seja colocada em vigor verdadeiramente e que a Fundação Municipal de Cultura exerça o papel de fundação, com técnica e busque esses recursos. Vamos ao sorteio da segunda pergunta de entidades parceiras e quem responde agora é o candidato Júlio Killer. A pergunta é do programa de pós-graduação em educação do EPG e o assunto é educação. Júlio Killer, quais os compromissos legais e administrativos assumidos pelo candidato para corrigir o problema criado pela Lei Municipal 12.259 de 2015
a qual retrocedeu na exigência de nível superior para professores, rebaixando o rendimento do professor ao longo da carreira, considerando que o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação têm previsto em suas metas e estratégias a formação em nível superior e a equiparação do rendimento ao dos demais profissionais do funcionalismo com escolaridade equivalente. Quais os impactos desses compromissos para a qualidade da educação municipal? Responde o candidato Júlio Killer. Muito bem. A educação é um tema muito tratado em termos de Brasil, e esse foi uma lei que trouxe um retrocesso, na minha opinião, ao município de Ponta Grossa. Nós estaremos verificando isso paulatinamente, porque não se toma decisões drásticas logo de início, mas nós estaremos revendo toda essa situação. O que ocorre é que o município hoje tem dificuldade em programar o ensino municipal para a cidade. E nós teremos técnicos que farão isso, sempre ouvindo as pessoas que entendem do assunto. Hoje nós temos uma condição de autoritarismo na Secretaria de Educação e arrogância. E nós teremos técnicos que irão tratar junto com as pessoas, junto com os profissionais de educação, aquilo que as escolas mais precisam. Estará, sim, sendo valorizado o cidadão, mas, antes de tudo, valorizado o profissional de educação, que estará junto com os nossos técnicos na Secretaria Municipal de Educação. Encerrada a resposta do candidato, vamos ao terceiro candidato a responder, Marcelo Rangel, do PPS. E a pergunta, vamos ver a pergunta. A entidade parceira que fez a pergunta é a graduação em pedagogia da UEPG. O tema: minorias. Políticas públicas contribuem para a inclusão de grupos que historicamente não tiveram seus interesses representados no processo político brasileiro. A inclusão dessas minorias sempre fora debatido, mas raramente posta em exercício. O Estatuto da Criança e do Adolescente representou um avanço nesse debate, mas, segundo dados do Conselho Tutelar, em Ponta Grossa há registro de mais de 200 práticas de violência contra crianças e adolescentes, isso no ano de 2016. Quais são as propostas do candidato Marcelo Rangel para o contexto da criança e adolescentes ameaçadas e em situação de risco? 2 minutos para responder. Muito simples. Educação em tempo integral. Educação e mais educação. As nossas escolas de Ponta Grossa, que estão trabalhando com um novo sistema de educação integral, elas tratam as minorias com responsabilidade, com qualificação dos seus profissionais. Como eu disse aqui nesse debate, com praticamente um tutor para cada criança especial. Nós erradicamos as crianças pedindo esmola nas vias públicas de Ponta Grossa. Por quê? Tem a colaboração aí de todos nós trabalhando com a escola em tempo integral, nós simplesmente fizemos com que praticamente todas as crianças acima de 4 anos tivessem acesso à alimentação balanceada com nutricionistas, tendo também um programa pedagógico estendido. Nós temos não somente as 64 escolas, mas também praticamente 100% de todos os CNEs trabalhando no regime em tempo integral. Eu acredito que é este o caminho para que a gente possa ter equidade, isonomia, ter democratização de oportunidades, que é o que eu prego, principalmente para o futuro desses nossos jovens. Encerrada a resposta do candidato Marcelo Rangel. O próximo a responder é Sérgio Gadini, do PSOL. Vamos ao sorteio da pergunta da entidade parceira.
A entidade novamente é o Centro Acadêmico de Jornalismo João do Rio, Cajor. E o assunto é meio ambiente. Pesquisas evidenciam que o aterro Mutuquara não está regular. Erros nos cálculos sobre uma das células fazem com que atualmente o lixo seja jogado ao ar livre e o churume para o solo sobre o aquífero Furnas. A água presente nesse aquífero é explorada para o consumo da sociedade para abastecimento de setores de hemodiálise em hospitais e também é utilizada por indústrias. Assim, quais são as intenções e prioridades do candidato em relação ao problema da destinação final de resíduos sólidos em Ponta Grossa? Responde Sérgio Gadini. 2 minutos, candidato. Tenho muito orgulho em ter feito parte, há cerca de 10 anos, de um comitê em defesa de um aterro público em Ponta Grossa. E recentemente nós retomamos uma entidade, Fórum das Águas dos Campos Gerais, que discute exatamente esse problema. Não basta a gente só olhar e resolver ali a consequência, tem que atacar as causas centrais. 2 dos principais contratos de serviços públicos na cidade precisam com urgência de uma auditoria, precisam ser revisados com urgência. Na Câmara, você sabe, passa a rodo muita coisa que depois não se materializa. O atual contrato do lixo, que foi renovado esse ano, que prometeu coleta seletiva, mas isso se reduz aos bairros centrais da cidade, é o mesmo contrato que a OAB e o CONDEMA estão questionando judicialmente. Ele compromete ainda mais o sistema, porque ele cria a ilusão da reprodução, da terceirização do serviço que foi lançado lá em 2002, 2004. Esse é o modelo vigente lá de trás. A outra questão central que precisa ser revista via contrato é o da Sanepar. Não basta olhar o sistema de esgoto apenas nos locais onde a gente tem pavimentação, onde a gente tem estrutura viária e um mínimo de condição de vida. É preciso conferir de fato que esse indicador de que tem mais de 90% que a concessionária vende na cidade não é real. Isso é irreal, isso é número maquiado. É só a gente andar pelas comunidades periféricas da cidade. O que a Unidade Popular vai fazer? A primeira ação estratégica, nós vamos rever esses contratos, nós vamos chamar, auditar e em audiência pública nós vamos ouvir as pessoas. Não basta mais, não dá mais para fazer de conta que esses problemas são meramente formais. E o último candidato para responder nesse bloco é Leandro Machado, do Partido Pátria Livre. Vamos ver o assunto e a pergunta do Leandro e a entidade parceira. A entidade parceira é jornalismo da Secal. O assunto, Leandro, é esporte e lazer. É comprovado por pesquisas que o esporte pode auxiliar na formação dos conceitos básicos de cidadania e convivência social. Caso seja eleito, quais serão as políticas públicas dirigidas ao esporte, tanto os de alto rendimento quanto os amadores e aqueles voltados às crianças e aos adolescentes? Responde Leandro Machado, 2 minutos, candidato. É sabido que o esporte hoje está um tanto quanto abandonado, né? Por quê? Por falta de iniciativa, por falta de motivação do próprio público. Temos sim entidades representativas, não só do infanto-juvenil, do adulto, do paralímpico. Muitos puderam acompanhar as Olimpíadas. Então, aqueles atletas medalhistas lá, alguns deles, eles eram sim oriundos de projetos da prefeitura. Eles eram sim eram talentos que até então não era sabido. Por quê? Porque somente através de uma iniciativa do próprio governo municipal que nós podemos sim revelar esses talentos. E a partir disso que o meu plano de governo é norteado em debate e discussão com a comunidade. Vamos ouvir as entidades, vamos ouvir a comunidade, entender o que é melhor para ela. Hoje nós temos talentos que não conseguem nem ir para Curitiba, para um campeonato de basquetebol ou qualquer outra coisa do gênero.
Porque o esporte hoje, ele não se limita somente na prática, mas sim na competição. Porque a prática, ele tem que ser sim fomentado, estruturado. Mas nós temos atletas hoje competentes, temos aqui o exemplo de paralímpicos que participam e promovem Ponta Grossa, não só no nível municipal, internacional, mas efeito mundo. Por quê? Porque esses atletas são talentos e eles merecem sim ser reconhecidos. E somente através de uma gestão participativa, uma gestão voltada para a comunidade, que nós vamos descobrir esses talentos. Somente através de uma política pública voltada à comunidade, voltada ao esporte, ao desporto, é que a gente vai conseguir sim encontrar qual é a finalidade dos nossos atletas e ainda descobrir novos talentos em Ponta Grossa, porque nós temos muitos talentos, mas ainda temos muitos ainda vindo. Muito obrigado. E com o Leandro nós encerramos esse quarto bloco com as perguntas das entidades e nós fazemos mais um intervalinho de 2 minutos, um tempo para aqueles assessores credenciados possam vir conversar com seus candidatos e nós já voltamos para mais um bloco com perguntas de candidato a candidato com direito à réplica e tréplica.